tão poderoso assim. É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quem chega? Tô feliz em nome de Jesus, né? Porque as coisas, quando não dão certo, Deus, ele nos inspira, gente, através da fé. Então a fé nos faz, né, ser e ter o diferencial da pessoa que não age por fé quando as coisas não vão bem. Glória a Deus. Olha, por falar nas coisas, né, da fé, glória a Deus, tá comigo hoje para apresentar a programação Pastor Nelson, né? E o Pastor Nelson, que preside, né, que toca a obra, é presidente da igreja Unidos na Fé. Quase falei encontros de fé, pastor. Mas eu treinei, viu? Não é Unidos na Fé. Eu quase falei encontros de fé. Pastor Nelson, uma boa noite e, assim, satisfação em tê-lo aqui conosco nesta noite para tratar um tema abençoado aí, Pastor Nelson. Glória a Deus, irmão Elton, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos da Rádio Vitória, estamos aí. Só para retificar o irmão, eu não estou mais presidindo a Unidos na Fé. Olha só, viu? Glória a Deus. Vai lá, me ajeita, me arruma aí. O pastor Daniel Lewandowski agora, o presidente da Unidos na Fé, né? Estou só no auxílio agora aí. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá aí, já fiquei sabendo, né? Deram umas férias aí, né? Diz que quando o pastor sai da frente de um trabalho, ele considera como umas férias, né? Porque pastor trabalha, né, irmão Isaías? Pastor trabalha. Irmão Isaías Fagundes com a gente, né? Glória a Deus, é aquele que tá sempre com a gente aí, na medida do possível, tratando temas abençoados. Aleluia. E hoje não vai ser diferente. Irmão Isaías Fagundes, boa noite. Boa noite, irmão Elton. Quero desejar uma boa noite também aos nossos ouvintes. Que a paz e a graça de Jesus seja com todos. E é uma grande satisfação estar aqui com essa oportunidade para tratar um assunto tão importante como esse que iremos tratar. É verdade. Por falar em assunto importante, hoje nós vamos falar de perdão, gente. Coisa boa, hein? Assunto diário, né? Um assunto vivencial. Quem não precisa liberar, né? Ou entender um pouco mais, né? Sobre essa questão de perdão, gente. E coisas, né? Assuntos, né? Acerca desta condição, nós trataremos hoje aqui no programa Rema. Mas é bênção de Deus, amém? Um abração também aí pra família. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar, né, a sua família nesta noite. Você que está nessa escuta aí da 102.9 na Rádio Vitória. Esta é a programação Rema, amém? Eu preciso aqui dar liberdade pro nosso pastor Nelson, né? Contar, né? Dar uma introdução aí, né? Dar uma introdução, falar com nossos ouvintes aí. Olha, pastor Nelson, é um prazer aí, né? Ter o senhor conosco, né? E eu sei que o senhor tem testemunhado também na rádio, né? Acerca das dificuldades de saúde, que nós todos estamos propícios, né, a ter dificuldades na nossa saúde, né? E eu, quando, né, fiquei aí sabendo da sua saúde, da sua debilidade, né, eu fiquei um tanto quanto, né, preocupado, mas a pessoa que me transmitiu muito bem. O pastor, glória a Deus, né, ele tá numa dificuldade, mas assim, tá vencendo em nome de Jesus. Aí eu fiquei feliz, aí eu já saiu a preocupação toda. Pastor Nelson, um espacinho aí pro senhor contar aí pra nós, né? Como é que foi a sua dificuldade e a vitória que Deus lhe deu. Paz do Senhor, vai lá. Paz, irmão, graças a Deus, irmãos. Deus é bom, né? Cada dia mais, né? Foi para mais uma experiência na minha vida, né? Eu passei por um vale terrível, né? Mas graças a Deus eu pude ter uma experiência nova com o Senhor, até em relação a perdão, essa coisa toda aí. Olha só, viu? Então o irmão, quando falou no tema, eu fiquei muito feliz, né? Tive experiência acerca disso, né? Até fiz um curso lá na igreja Brasa, em Águas Claras, né? Olha! Sobre caminhar com Jesus, né? E a gente trabalhou muito nessa área aí do perdão. Então foi muito importante. Ali eu pude compartilhar e ouvir testemunhos, né? A respeito disso, de pessoas que tiveram experiências, né? Com respeito ao perdão. Então é coisa tremenda. Então eu creio que o tema de hoje é forte, né? É pertinente aos dias de hoje que a gente está vivendo aí, né? E se a gente não perdoar, né? É bíblico, né, irmãos? O perdão é um princípio de Deus, né? Se a gente não perdoar, e até estava meditando, né? Se o homem mais perfeito que teve, né, que é Jesus, né? Exato. Ele perdoou, imagina que sobra para o pastor Nelson, para nós, né, irmão? Verdade, né? Glória a Deus. Então é muito importante isso aí, irmão Elton, e hoje eu quero compartilhar sobre isso aí. Já dentro dessa situação aí, o problema que eu enfrentei, que eu passei, né? Mas graças a Deus, né, que me sinto hoje, como é que se diz, restaurado, né? Glória a Deus, e muito feliz, muito alegre, porque no meio dessa turbulência toda aí eu pude ver que eu tenho amigos, tenho irmãos, pessoas, né, que estavam na retaguarda ali orando, intercedendo. Então a gente vê que a gente não está sozinho, irmãos, amém? Mas passei por um momento difícil, um momento depressivo aí, né? Coisa que eu achava que não existia, né?
tive essa prova aí de fogo aí. Só Existe, Jesus. né, pastor? É verdade. Existe, Então, né? uma graças a Deus que eu venci essa tal depressão. Que Em nome coisa de Jesus, boa, coisa né? boa. E aí, no posterior, lá na frente, dado o seu espaço na agenda, né? Amém. Nós voltamos, retornamos e tratamos aí essa questão. E eu estou marcando aí também uma agenda com a irmã Kathleen Brito, né? O senhor deve conhecer. Amém. E vamos tratar aí essas coisinhas aí, benção, né? A sua benção. experiência, a Bíblia Sim. Sagrada. Isso. A doutora, né? Kathleen Brito, né? Especialista aí na área da psicologia. Benção, E, né? e ela também ela também tem um curso elevado aí na teologia aí, né? Sim. Amém. Então assim vai ser uma bênção de Deus. Verdade. Porque o assunto é sobre perdão nesta noite, amém? Glória a Deus, você que tá com a gente aí, viu? Ligou a rádio aí, né? Na 102.9 FM, uma boa noite pra você. Nessa segunda-feira é a programação Rema que tá no ar, que vos fala irmão Elton Ferraz, amém? Também um abraço pro nosso irmão Denis, né? Que saiu de um trabalho e já foi pro outro, lá tá lá na casa do mano, lá na casa do irmão Ivan, né, fazendo lá uma tarefa abençoada lá na casa do mano lá. E aí eles, né, ficaram, não, vamos botar na 102.9 lá e vamos ouvir a programação. É bênção de Deus, amém? Agora, amado, vamos tratar, né, este tema aqui, né, um tema muito abençoado, e eu quero dar oportunidade aqui para os nossos irmãos falarem, né, eu pouco quero falar, quero aproveitar aqui a situação aqui, né, abençoada que nosso pastor está hoje de visitante, quero lançar para ele, né, essa questão aí, pastor, do perdão, né? Eu sei que muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender a palavra perdão, gente. E essa dificuldade, pastor Nelson, de entender o significado, o que significa, né? Qual é o conceito de perdão segundo a Bíblia, as pessoas acham que o perdão é qualquer coisa, né? Então algumas pessoas acham que perdão é pedir desculpa. Ah, tá, desculpa aí, tá bom. Não, perdão é coisa profunda. Por falar em profundidade, pastor Nelson, o senhor está com a oportunidade. Pastor, qual o conceito bíblico, né, na sua visão, sobre esta palavra, pastor, perdão, pastor? Está na liberdade. Glória a Deus. Irmãos, eu entendo que o perdão, ele é um princípio divino, né? Não foi algo inventado, né, pelo ser humano, né, nem criado por alguma filosofia, né? Porque, irmãos, se a gente analisar que quando o pecado entrou no mundo, né, todos se tornaram pecadores. A Bíblia mesmo diz, né, que não há um justo sequer. Todos pecaram, né? Todos se extraviaram, então não há um justo sequer. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, conforme diz lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então ele enviou Jesus. Para que Jesus veio à Terra? Ele veio para nos reconciliar com Deus, trazer de volta, né, a nossa vida, né, na presença de Deus. Nós que havíamos perdido essa condição, né, a glória de Deus, né, foi afastada devido ao pecado, e Jesus ele veio para nos resgatar, e ele veio para perdoar. Glória a Deus. Eu gosto muito daquela palavra que Jesus diz ali, né, quando estava na cruz ali: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Então Jesus, ele é o padrão, o princípio do perdão que está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em vários versículos, até estava vendo aqui o versículo principal aqui, que o irmão colocou aqui, né, em Mateus 6, 14. Próprio Jesus disse, né, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas tem um porém aqui, ó: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus trabalhou muito sério em cima disso aí, sobre o perdão, né? Jesus. Glória a Deus. Se a gente não perdoar, não tem. Deus também não vai nos perdoar. E até o irmão colocou ali: se perde a salvação quem não perdoa. Bom, a princípio, irmãos, a pessoa que não perdoa, ela já nem entendeu a salvação. Glória a Deus. Tem mais essa, né? Se não perdoa, ele não entendeu ainda, que nem disse João lá, né? Que as pessoas veem e dizem, né, que amam a Deus, mas odeiam o irmão. Daí João diz: mas a pessoa que ama seu irmão, ela nem conhece a Deus, nem viu a Deus, nem sabe quem é Deus. Então acontece aí, né, irmãos, o mundo religioso, as coisas pro mundo aí, né, é loucura. O perdão são loucura, porque também a questão do perdão, perdoar, quem eu vou perdoar? Todos, não interessa, né? Até o irmão colocou ali sobre perdoar aquele, por exemplo, assassinou meu filho, perdoar o assassino do filho. Então, tudo está incluído. O perdão ele inclui tudo. Depois, no final, aqui eu vou ler eu peguei uma pesquisa sobre a questão da saúde pública, da saúde,
Perdão é saúde também, até para... Viu só? Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Eu até deixei salvo aqui, né? Médicos O senhor comprovaram... que sabe, na hora propícia que o senhor achar que Isso, eu vou... vai caber aqui Só tô dando uma pinceladinha aqui para Exatamente. dividir com o meu irmão aqui também, né? Glória a Deus, né? Então, irmãos, eu entendo que o perdão é isso aí, é um princípio de Deus, e Deus, ele não negocia seus princípios, né? Então não tem o cara dizer... E nem eu já vi pessoas dizer, quem perdoa é Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sei se o irmão já ouviu algumas pessoas Com dizer, certeza. mas quem não perdoa tem- é Deus. Eu não, né? Eu sou ser humano. Exatamente. Eu sou ser humano, né? Glória a Deus, mas não temos. Então nós temos que entender que o perdão é um princípio de Deus e que faz parte, né? Agora tem um detalhe, irmão Elton, Sim. só a graça de Deus pra gente conseguir. Tem perdões que é difícil. Né? Aí sim. E o né? homem natural, né? A Bíblia diz, Paulo mesmo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que para ele são loucuras. Só assim ele não consegue. Não né? consegue. Não Então, tem como, né? E depois eu quero contar uma experiência que eu tive no início da minha conversão, né? Glória a Deus, eu também tive esse problema aí de perdão. Glória a Deus, mas depois Jesus me libertou e eu testemunhei dessa grandeza aí, né? Porque quando eu me converti, eu fui vítima de um assalto. Os caras me assaltaram, não morri por nada, né? Porque Deus tinha um propósito. Não tiraram a minha vida por nada. Quer dizer, me converti, mas fiquei com aquele negócio no meu coração. Eu tava que nem esses caras do mundo falam aí que bandido bom é bandido morto. Eu tinha esse Com pensamento. aquela coisa ali gravada, aquela né? coisa ruim. Só que eu entendi que aquilo ali estava errado. A glória a Deus, e graças a Deus, Deus me libertou disso aí, ao ponto que, quando no início da minha conversão ali, a gente trabalhava no presídio ali central, né, trabalhando, e graças a Deus, Deus me deu graça de pregar ali para as pessoas que estavam presas ali, né. Se para quem não conhece, né, seu ofício, o senhor era Isso, policial militar, era aí, policial militar. 30 anos aí, né, servindo aí. Então eu tive esse privilégio de trabalhar no presídio e Deus me deu um amor tão grande para essas pessoas que... O privilégio, olha a visão, né? Se não tivesse liberto, né? Verdade. Liberado o perdão, não seria um privilégio, seria um castigo, né? Verdade, eu entendi. Vamos pro presídio, velho. Então eu entendi, irmãos, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele nos perdoa. Que coisa séria. Quem somos nós para não liberar o perdão? Então eu preguei lá no presídio. Inclusive teve pessoas que foram libertas lá e saíram, depois testemunharam aqui fora. Né? Eles acharam interessante, porque lá a gente usava arma, então eu tirava minha arma, daí entregava lá pro sargento lá, o comandante lá da patrulha lá, né? E entrava na cela lá sem nada. Mas interessante, né, que eu falava de Jesus até naquele semiaberto, lá, não era tão perigoso como os outros. Né? Então a gente até refeição fiz com eles lá junto. Foi tudo bem. Eram perigosos, estavam deixando de ser. Exatamente, se converteram e teve uns que saíram de lá e depois vieram testemunhar. Lindo, Deus lindo. fez, né? Que eles acharam interessante um policial falar do amor de Deus, do perdão. Né? Então eu tive esse privilégio também na polícia, né? De trabalhar na viatura e quando às vezes a gente fazia alguma prisão, né, eles sempre passavam para mim, eu passava o Maninho Almeida, meu apelido. O Maninho Almeida vai conversar contigo. Então daí eu conversava, falava do amor de Deus. Que resposta, Então, né? era tremendo. Né? Extraordinário. Glória a Deus. Então, irmãos, foi essas experiências que eu tive, né? Eu vivenciei o perdão, sei o que é, né? Porque uma coisa a gente tem que aprender, se a gente não perdoar, a gente vai precisar de perdão também, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Por isso que a ótica de Deus é perfeita. Se nós não perdoar, né, irmãos? E se um dia nós precisar de perdão, aí como é que fica? É verdade. Se tiver que pedir perdão, se alguém tem que nos perdoar, porque a não ser que nós fosse perfeito, né? Devendo. Se nós fosse perfeito, ainda teria alguma lógica, né? Mas somos imperfeitos, pecadores, né? Que carecemos da misericórdia de Deus aí. E não tem jeito, irmão. Hein? Verdade. Então, deixa essa... Irmão Isaías, e começando pelo final do pastor, e é interessante porque nós olhando as nossas imperfeições, nós não temos o direito de não perdoar o outro, né? Porque assim como alguém errou conosco, de alguma forma, claro, talvez em níveis diferentes, nós vamos errar com o próximo também, né? Agora, aquele que nunca errou, Isaías, né? Sobre ele não houve pecado, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, o perfeito, né? Homem Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Ele não pecou, mas ele não pecando liberou perdão. O que resta para nós, né? Então, irmão Isaías, qual o conceito sobre perdão, né? Considerando que o perdão, como diz o pastor, ele é um princípio de Deus. E olha, quando ele falou essa frase, diz tudo. Perdão é um princípio de Deus, né? E Deus não vende seus princípios, né? Porque esse princípio, ele é introduzido na relação humana. Não há como o ser humano, né, interagir um com o outro, né, com um rancor no coração, às vezes. E o perdão, né, ele fala muito a esse respeito também. Mas vamos tratando. Irmão Isaías, qual o conceito bíblico, então, sobre o perdão e acrescentando? Fica na direção. Eu costumo dizer, irmão Elton, que o perdão é divino, né? Aleluia. Glória a Deus. Porque é algo tão extraordinário o perdão, que nós, como
Seres humanos, sem a essência de Deus, nós não conseguimos perdoar. Porque pode ver quanto é difícil se reconhecer às vezes que se errou com alguém. É difícil, se não for o caráter de Deus imprimido em nós, trabalhado pelo Espírito Santo. E também eu queria dizer que é uma honra, né, estar participando da mesa com o pastor. A gente fica feliz, né, por esta oportunidade. E, meu irmão, o conceito dessa palavra, perdão, é remissão de pena, desculpa, absolver alguém, aliás, conceder perdão, poupar, os termos que eu encontrei. Então, se a gente vê, o perdão ele já vem justamente naquilo que o pastor falou aqui. Se nós carecemos de ser perdoado por Deus, que direito temos de não perdoar, né? Se primeiro fomos perdoados, até tem uma parábola que Jesus conta em Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, versículo de número, eu vou ler do 27 ao 35. Está escrito bem assim. Na verdade, antes, né, Jesus começa a contar ali, Pedro questiona do perdão, aí depois Jesus começa a contar uma parábola, e no 25, e este não tendo com que... Não, no 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aí Jesus está narrando a questão de alguém que devia. E sendo interrogado... Não, vou ler do começo que é melhor então. Então Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, tá? Jesus está respondendo a Pedro. Depois, no 23, Jesus diz assim, pelo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. Esse rei representa quem aqui? Deus, né? Deus. E aí ele diz assim, olha só, ele devia 10 talentos, foi cobrado. E este não tendo com que pagar seu senhor, mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos para que lhe pagassem a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. Olha só, ele perdoou a dívida, ele teve misericórdia dele. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. E seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, tenha paciência comigo, e eu te pagarei isso tudo. Ele, porém, não quis, antes foi e o encerrou na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará, e Jesus conclui a parábola, assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Por quê? Ele tinha que perdoar porque ele foi perdoado também. Verdade. E aquele homem ali é nós. Verdade. Jesus está mostrando a parábola, você devia, foi isento de tua dívida, não devia também perdoar o teu irmão como foi perdoado? Então, olha que tremendo isso, né, irmão? E os valores, né, irmão? A dívida nossa com Deus é muito maior do... É muito maior do que para com o próximo. Tanto que o homem que devia para ele, devia muito menos do que ele devia para o Senhor. Imagina só, tia. Mostrando que a nossa dívida diante de Deus é muito superior a qualquer dívida que algum semelhante a nós possa ter conosco. Nossa. Então veja, ele precisava olhar para a dívida maior. Sim, para a dívida maior. Essa é a questão, meu irmão. Essa é a questão porque, veja, mano, quando eu vejo o pastor Nelson, eu não sei, eu penso que Deus lançou o senhor lá no presídio, lá na zona, né, de desconforto, para o senhor aprender algo, ok? Para aprender algo. Então, e não há como a gente aprender alguma coisa, amados, nesse sentido, se nós primeiro não tivermos Deus como priori.
Verdade. Ok? Não tem como, né? Veja aquele homem ali do Isaías ali, Isaías, irmão, ele não tinha o direito de não perdoar, né? Deus nos tira o direito de não perdoar. Mas nós só conseguimos perdoar quando nós entendemos essa questão do conceito revelação. Senão você pensa que perdão é desculpa. E não é, gente. Perdão é uma profundidade. Pastor Nelson, o senhor vê que o resultado dessa questão ali do Isaías, daquele homem ali, ele foi lançado na prisão, né? Como um castigo, né? Um castigo. Nós podemos tratar esse versículo juntando com esses 6, 14, 15, e já vamos para a segunda fase aqui da relação aqui, perdão, que diz, segundo Mateus 6, 14 e 15, na sua visão, né? Alguém pode perder a salvação, né, por não perdoar o próximo, né, e ficar com aquele rancor, aquele ódio, aquela coisa, aquele verdugo no coração, gente, aquela coisa assim que é quase que um sentimento infernal do maligno ali, né? Será que esta pessoa ali, ela pode alcançar a graça da salvação depois, pastor? Não sei se a pergunta é meio difícil, né? É meio complicado, né? Mas vai lá. Pastor. Não, eu entendo o seguinte, irmão, no momento que a graça de Deus entrou nessa pessoa, não tem como ela não liberar o perdão. É quase, né? Um complexo. É verdade. Se ela não conseguiu é porque tá faltando ainda. Faltando graça aí, complica, né? Então eu entendo desse lado, né, irmãos? É que eu falo por mim, né? Porque eu tive essa experiência também. Me converti, mas nessa graça ela me liberou amor, porque a Bíblia também diz, né, que o amor de Deus é derramado, né, em nosso coração pelo Espírito Santo. A pessoa, na sua condição normal, ela quer vingança. Ela quer olho por olho, dente por dente, não tem, né? Então é só através da graça de Deus. E quando a pessoa tem essa graça, ela consegue. Se não, só que daí complica a salvação, porque se ela não consegue perdoar, é sinal que não está salva ainda, não teve essa... Que extraordinário. Não está tendo essa intimidade com Deus, né? No momento que a pessoa anda com Deus, ela está na luz, ela... É que nem a Bíblia diz, né? Que se nós disser que amamos a Deus e ao mesmo tempo odiamos o irmão, como é que eu vou... Eu estou mentindo, então se torna mentiroso. Que a verdade daí não está na pessoa. Então, salvação é nesse ponto aí. Se a pessoa tem essa graça aí, isso aí é bênção, né? E às vezes as pessoas falam, mas foi Jesus, que ele era Deus, ele perdoou lá, Pai. Mas daí se nós olhar o Estevão, né? Estevão ali na sua última... seu último suspiro de vida aqui, né? Nesse corpo físico, ele pediu para Deus não imputar a eles aqueles pecados. Sendo apedrejado, pastor. Sendo apedrejado, morrendo, né? Antes, a Bíblia diz que antes de partir ele viu o céu aberto, e Jesus em pé dizendo, Pai, não imputes a eles esses pecados. Quer dizer, só quem tem a graça de Deus para fazer isso. É interessante isso aí, pastor, porque eu peguei até a revista nossa, que nós estamos discipulando na igreja aqui, pastor, sobre a graça salvadora divina aqui. Ô, glória. E o senhor falou uma frase contida aqui, que veja que aquilo que o ser humano não consegue fazer, e que Deus te exige que você tem que fazer, você só consegue com a graça que Deus te dá. É Deus que vai te dar graça. Nos educa e nos conduz. Né? Exatamente. Né? Eu não consigo perdoar, lógico, é porque você ainda não entendeu a graça. Olha a importância, e a Bíblia diz, né, que nós devemos de crescer na graça, né, e no conhecimento. Então o conhecimento e graça andam junto. Andam junto. Então é um perigo, né, pastor? Acho que é um perigo, né, camarada? Só tem que se examinar. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada aí, gente. Então, assim, por que eu vou sofrer Moisés, esse perigo aí, né, de não obter a salvação e não liberar o perdão, né? O irmão trata com mais severidade essa questão, meu irmão. Porque, Isaías, veja lá. 6, 14 e 15. Vamos fazer a leitura? Olha a leitura aqui. Olha a leitura diz. Olha o que a leitura diz. Mateus 6, 14 e 15. Ó. Porque se perdoardes aos homens, né, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E porém, não perdoardes, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, né, aquele que te ofendeu, que te magoou, né, também vosso Pai, gente, nosso Deus, não nos perdoará as nossas ofensas, né? Não nos perdoará as nossas ofensas, né? E qual é a ofensa que nós temos? Não é contra o próximo aqui. Deus está tomando uma forma e dizendo, não, para um pouquinho, né? Vocês ofendem mais a mim do que qualquer outro. Sim, e eu estou sempre perdoando vocês. Olha, é tão grande, irmão Isaías, essa questão do perdão de Deus a nós, que é o seguinte, Deus nos perdoa hoje sabendo que nós vamos errar amanhã. É verdade. Porque Deus nos entende, Deus conhece a nossa capacidade, etc e tal. Então, Deus está dizendo, não, vocês... Aí, inclusive, ele disse isso para Pedro, né? Você perdoar 7 vezes, não. Quantas vezes eu tenho que perdoar, né? 7 vezes
Ele acreditava que era 7 vezes que ele tinha que perdoar, né? 7 vezes 7. Aí Jesus, não te digo 7, mas 77 vezes 7, é isso? 70 vezes 7. 70 vezes 7, desculpa. 70 Confundi vezes aqui, eu acabei de ler. Acho que eu que te confundi. É. Eu botei um 7 a mais Acabei aqui. de ler e me confundi. Ô, glória. Então, e se nós vermos esse número, eu nem me lembro agora, eu tinha calculado uma vez, o pastor talvez saiba aí. 70 vezes. 490. 490. O que Jesus estava querendo dizer ali? Não é que Jesus estava querendo dizer que sim, que você tem que contar, então, então eu perdoei 10, 11, deu, tá chegando perto, eu já não preciso mais perdoar, não. Jesus estava querendo demonstrar ali que o perdão é ilimitado. É verdade. É ilimitado. Por que é ilimitado, irmão Elton? Porque se nós olharmos, quando esse texto que a gente leu aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, porque na verdade, se nós vermos, a própria palavra, como eu disse aqui, tem a ver com remissão, né? Com remir, com remissão. Verdade. E a gente vê que o próprio sacrifício de Jesus tem a ver com o perdão de Deus para a humanidade, com a oportunidade. Com a partir da queda, dos pecados, dos maus delitos da humanidade. E então, olha o tamanho do perdão de Deus com relação ao homem. Mas eu vejo também, irmão, que o próprio Mateus, capítulo de número 6, a gente vai ver um pouquinho antes, a partir do versículo 9, certo. Quando Jesus está ensinando ali a oração modelo, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, eu gosto muito de falar nisso, Pai Nosso, primeiro, o Pai não é meu, é nosso, Verdade. Que estás nos céus, porque Deus está acima de todas as coisas e domínio de todas as coisas, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, vontade perfeita, o pão nosso, e aí vai. E no versículo de número 12, perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu devo pedir perdão a Deus, só que ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que eu não sou mais que Deus para não perdoar os meus devedores. Eu peço perdão para Deus, reconhecendo que se Deus, sendo Deus, pode me perdoar, quem sou eu para não perdoar os meus devedores? Então, aí Jesus continua ali, a gente vai ver na oração, aí depois a gente chega no versículo que o irmão citou aqui, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, como o pastor falou, a graça, o próprio Espírito Santo vai nos conduzir nessa direção. Mas também existe uma coisa chamada que às vezes as pessoas estão no caminho, na caminhada, e existem percursos às vezes que podem gerar essa questão aí de mágoa, algo do tipo. Qual é a direção que essa pessoa deveria fazer? Buscar em Deus, porque Deus gera isso. Verdade. Por que Deus gera isso? Um grande exemplo a gente vai ver no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, José, gosto muito de falar sobre isso. José, em Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 51. Quando José lá interpretou o sonho, o rei reconheceu, aí a Bíblia vai dizer que ele teve 2 filhos. E ele botou o nome de um, chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho na casa do meu pai. Por quê? Porque ele... Vamos ver antes aqui. E nasceram José 2 filhos antes que viesse o primeiro e a filha de Potífera. Aí ele coloca ali: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Por que ele estava falando isso? Eu vi uma vez alguém dizer que ele esqueceu, teve uma amnésia. Não, ele não esqueceu, ele perdoou. Ele perdoou os irmãos. Porque a gente vai ver que quantos irmãos vieram ter com ele, depois que vieram, que reconheceram ele, os irmãos ficaram com muito medo dele, porque pensaram que ele se vingaria. É verdade. E a gente vai ver também que eu creio que até a mulher que infamou ele deve ter tido medo quando ele subiu no poder. Potifar também. Mas a gente não vê, a Bíblia não relata ele mandando castigar Potifar, prender Potifar. A Bíblia não relata ele mandando pegar aquela mulher que mentiu contra ele foi para a prisão. A Bíblia não relata nem que ele quis tocar nos irmãos, ele experimentou os irmãos. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus fez ele perdoar os seus irmãos. Aleluia, verdade.
Glória a Deus. Ele não seguiria em frente, né, sem essa condição do perdão, irmão. Ele não seguiria, porque como o irmão falou ali que vai falar no final, a falta de perdão, ela gera problemas no mundo espiritual, que em consequência, inclusive, nas emoções das pessoas. Exatamente. As pessoas Eu ficam tô aqui para presas. ler já aqui sobre isso aí, irmão. Vai lá. Essa pesquisa que eu fiz aí, né, sobre o perdoar, né? Certo. Aqui fala o seguinte: alguns querem justificar que não há necessidade de perdoar aqueles que os ofenderam porque eles não merecem perdão. Mas eles têm que se perguntar se eles mesmos merecem perdão. Então, a gente tem que se perguntar. Todo mundo diz que o perdão é uma ideia adorável até que tenha algo a perdoar. E o que a Bíblia fala então sobre o perdão? Paulo aqui escreveu, né, em Efésios 4, 30 e 32: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, isso é para nós cristãos, né? Já conhecemos a palavra. E agora vem uma coisa interessante aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, dos ouvintes, né? Então, o mandamento de Deus para perdoar deveria ser suficiente, né? Porque é um princípio de Deus, já deveria ser o suficiente. Mas deixa-me oferecer outro motivo pelo qual devemos aprender a perdoar. Isso pode, na realidade, prolongar as nossas vidas. Estudos recentes sugerem que aqueles que não perdoam têm mais probabilidade de sofrer de hipertensão arterial, crises de depressão e problemas com raiva, estresse e ansiedade. Teve uma doutora aqui, a doutora Charlotte, ela falou o seguinte aqui, ó: se você está disposto a fazer o esforço necessário para perdoar, há benefícios tanto emocionais quanto físicos. As pessoas que estudam os benefícios médicos do perdão têm chegado à mesma conclusão que a Bíblia chegou há muito tempo. É saudável perdoar os outros. Então a Bíblia já... Então a própria ciência, a própria medicina, né, comprova, né, que a pessoa que libera o perdão é abençoada, né, não tem esse problema de carregar, né, o coração, o espírito, a alma aí, né, meus irmãos. Então é coisa tremenda, é forte, né, o perdão. A amargura, né, pastor? É interessante que essa questão da amargura, ela é uma consequência da questão desse mau relacionamento com o entendimento sobre o perdão. A amargura do coração. E essa amargura é tão interessante que você pode passar para os outros também. Né? A raiz de amargura, ela quer pregar, né? ela quer arrumar discípulos. Okay? Então ela passa essa amargura, ela é um sentimento que ela pode ser passado, né? De corpo a corpo, que nem diz o outro. Agora, você imagina uma doença... O perdão é tão sério, segundo a pesquisa, irmãos Reis, que ele não toca só a parte emocional, ele dá resultado no corpo. Né? Porque a hipertensão é algo... É corpo, é orgânico, né, a situação. Mas ela vem... O princípio dela vem das emoções, né? E alguns dizem, irmão Elton, que tu te torna prisioneiro da pessoa que não perdoa, né? Porque tu vai dormir, vai acordar, dorme junto, pensando. Vai conviver com aquilo. Então tu se torna um prisioneiro. Tu não libertou a pessoa, porque tu tá prisionando ainda, entre aspas, a ti, pelos teus sentimentos, a pessoa, e ao mesmo tempo tu tá presa a essa mágoa com ela. Então, olha que preocupante isso. E isso é tão preocupante, irmãos. Eu até cortei aqui, mas senão eu vou perder aqui, ó. Em Mateus 5, 23 e 24, mostra que Deus não recebe nem oferta se tu não tiver perdoado o teu irmão. É pesado isso, mas foi Jesus que disse, ó. Portanto, se apresentares tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, não é nem tu contra ele, tá dizendo que ele tem algo contra ti. É verdade. Deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui tem a ver com perdão. Com certeza. E também em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 32, 4:32 vai dizer bem assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela está recheada sobre isso. É verdade. Não tem como fugir, né? Então, olha o que nós aprendemos até agora, tá? Eu vou fazer isso aqui em um minuto. Em um minuto, e aí passo pro pastor aí, se o senhor quiser dar alguma... Vou ler os avisos aqui Isso. Nossa live aqui. Perfeito. Olha só, Armado, qual o conceito, né, sobre perdão? Gente, perdão é um princípio de Deus, tá? O perdão é você liberar, glória a Deus, né,
A pessoa... Absolver. Oi? Absolver. Pode completar aí, pode completar. Absolver, remissão. Remissão. É princípios, são princípios de Deus, né? Então, não tem como você fugir desse princípio, ok? Você pode estar danificando a sua própria salvação. Você pode estar fazendo isso. Nós demos exemplos disso. Você que esteve com a gente desde da primeira leitura aqui, glória a Deus, com o pastor Nelson, você pode perceber a gravidade que é. O pastor ainda usou, né, a sua própria vida para que você entenda que não é fácil. Mas pela graça de Deus, como o pastor está trazendo aqui, nós conseguimos fazer aquilo que Deus nos exige fazer. Porque se não for pela graça, é um legalismo. E Deus Deus nunca deu crédito ao legalismo. Mas antes do legalismo e após o legalismo tem a graça de Deus. Então o ser humano tem que entender que o perdão, ele precisa, aleluia, da graça para que ele possa perdoar o próximo. Amém? Pastor, vamos lá, vamos dar sequência aí, depois nós vamos pro item final ali. Em nome de Jesus, olha só, vamos ajudar o nosso ouvinte a entender, então, nessa parte final aqui, temos ainda 10 minutos, amém? Assim, como alguém pode liberar perdão, pastor? Né? A gente viu que o senhor colocou ali a graça como uma força, né? Que vem nos capacitando para liberar o perdão, ok? Bênção de Deus. Se eu quiser trabalhar nessa linha, não tem problema. Mas vamos lá. Como alguém pode liberar perdão em casos extremos? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Que nem o senhor disse, é fácil a gente falar sobre perdão. Mas e alguém que matou minha filha, né? Como é que eu vou reagir com isso? Irmão, não deve ser tão fácil. Eu digo não deve porque eu não passei isso, né? Então a gente, vamos ajudar o pessoal a entender um pouquinho então, como alguém, pastor, pode liberar perdão em casos extremos. Acho que o senhor já passou por isso também, né? Já passei, sendo irmãos, pastor, imagina. Passei e vivenciei, testemunho, que nem eu falei para os irmãos, participei de um curso aí, tipo um curso terapêutico aí, tipo a psicologia aí. Com vários irmãos participando, né, com os mesmos problemas que eu tive, né, e nesse compartilhamento aí eu vi testemunhos que eu vi que meu problema não era nada, o tamanho deles, e eles venceram, né. Então o que me chamou a atenção é o testemunho de uma irmã, né, até que a palestrante lá da experiência que ela teve a respeito do perdão, o extremo, né, e uma coisa interessante, irmão Elton, essa irmã obreira da casa de Deus, tudo, só que ela tinha altos e baixos, ela não conseguia desenvolver, sempre travava aí, e a questão era o perdão. Mas o caso dela era sério, perdoar o pai que havia lhe abusado um tempo, né, atrás, lá quando da sua infância, ela foi abusada, inclusive o pai teve preso, por 7 anos na cadeia e tal. E essa irmã, então ela não conseguia seguir em frente, não, sempre, quando estava deslanchando o negócio, vinha depressão, parava tudo. Ela foi orar a Deus e Deus mostrou que ela tinha que perdoar o pai. Enquanto ela não liberasse, quando ela não se submetesse, né? Então ela lutou, disse que foi uma luta tremenda. E aquilo me chamou muito a atenção, né? E ela, até em cima dessa questão do perdão, ela pregou sobre a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? E uma coisa interessante, o testemunho dela, né? Que Deus é perfeito, né? Deus é lindo, maravilhoso, né? O que Deus faz aí. Então eu chorei muito ouvindo esse testemunho dela aí. Só que o testemunho é forte. A pessoa ela foi abusada do pai. Meu Deus do céu. Ficou grávida com 11 anos, teve que abortar o filho tudo escondido. Pastor, humanamente é impossível. Ela odiava o pai. Ela mesmo servindo, aí que entra aquela questão da salvação também. Ela mesmo servindo a Deus, ela odiava o pai. A única coisa que ela não aceitava, ela perdoava tudo quanto é situação, menos essa aí. Mas só que enquanto ela não liberou esse perdão, ela não desenvolvia o seu ministério. E o ministério da irmã é tremendo, ela trabalha com esse tipo de situação aí. Então, meu amado irmão, eu vivenciei aquilo me identificou a mim também, né? Claro. A gente passou por essa situação, mas o problema dela era muito, muito maior do que o meu, imagina. A pessoa ter que... E aí ela teve que denunciar depois o pai foi preso e tal. Enfim, passou, ela se converteu. E o que aconteceu? Daí, enquanto ela não liberou esse perdão, ela falou com o pastor dela e tal, e o pastor, olha, não tem outro jeito, vai ter que se submeter a Deus, porque... a gente falou aqui, os princípios de Deus não mudam por causa de nós. Né? Nós que temos que nos render, nos humilhar, né? Deus não vai mudar seu princípio por causa que foi uma situação grave. Tudo bem, nesse caso aí, Deus passa a mão por cima, tá tudo certo. Não é assim. Não teve jeito. Enquanto a irmã não liberou. E aí, quando ela conseguiu liberá-la, daí foi lá, o pai dela tinha saído da cadeia, ela não sabia tudo, marcou lá, foi ver lá. O pai dela já era convertido e foi uma festa. Foi uma festa tremenda. Daí ela viu o amor de Deus, a graça de Deus. O pai dela, na época que teve esse problema, que foi preso, né? Ele contou, ela relatando o relato do próprio pai, ele queria se matar quando
E aí, quando ele ia se E o matar... arrependimento, né? sim, Veio, o né? remorso. Daí Remorso. uma pessoa usada por Deus entregou a mensagem para ele. E ele acabou aceitando aquela palavra, se converteu dentro do presídio, lá, ficou 7 anos preso, pagou a pena dele. Viu só? Só que se converteu, virou missionário tudo, e teve esse encontro agora com a filha. Mistério E agora a de Deus. irmã liberou que é uma carga dela e hoje É possível. o ministério Então está... é possível, pastor. É verdade. Então, Então, na verdade, veio, até me corrigindo, veio o remorso sim, na descoberta. exato. E aí, e depois, porque o verdadeiro arrependimento vem através de Deus e a graça, né? Graça. O senhor está falando. Daí ele ouviu a palavra, no caso ele ia tirar a vida, mas alguém, Deus pela misericórdia, Deus tem seus planos, né, irmãos? E interviu ali, e ele se converteu, aceitou de bom grado, pagou a pena que tinha que pagar, e agora recebeu o perdão. E foi bênção de Deus. Esse encontro foi maravilhoso, a irmã está testemunhando, sendo usada nas mãos de Deus, porque ela tem uma experiência de vida sobre perdão que... Nossa, bem o senhor me complicado. falando aqui, eu já... É de arrepiar. Glória a Deus, é de Então arrepiar. é somente a graça. E conforme eu falei para os irmãos também, eu tive esse problema aí também, que eu não gostava de marginal e tal. Então, Sim. Deus me tirou isso do Imagina, coração. né? E agora então, eu trabalhava na rua e peguei muitas pessoas com problema, né, com a justiça e tal. Mas graças a Deus, Deus me usava para trazer uma palavra de perdão, de ânimo. O senhor tinha uma visão além, pastor. Exatamente, minha. Tinha uma visão além. E Deus, ele trabalhou muito nesse Pois é, ponto. Então, extraordinário. só é possível, irmãos, com a graça. Sem a graça, não tem como a pessoa liberar isso. Eu acho que fica esse ponto de partida, né, Moisés? A graça fundamenta tudo, né? Não, mas você tem que ter fé, mas se você não tiver graça para ter fé, também não tem nada, né? Porque a fé, ela é subjugada na Bíblia através de níveis, né? Homens de pouca fé, homens de muita fé. Então, mas se você não tiver graça para fé, você não tem nada também, né? Não sei. Isaías, olha só. Glória a Deus. Então, Isaías, você tem uma revelação, né? Ladeada, né, que nem diz assim, uma revelação ladeada aí sobre a questão da graça, porque não é fácil liberar perdão, Isaías. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é uma coisa assim, tá, eu te perdoo. Não é assim, irmão. Não é assim. O negócio é treinamento, mas eu acho que é mais por aí, né, irmão? Acredito que como alguém pode liberar perdão, e aí tem o exemplo de casos extremos, Sim. é aquilo que o pastor falou, é direcionado pela graça, né? Glória a Deus. A gente tem estudado lá na escola bíblica sobre Exato. a graça educadora, a graça nos educa, ela nos educa e ela nos direciona, ela nos leva a entender qual é a vontade perfeita de Deus. Então eu vejo que o perdão, ele não é só a minha vontade de dizer, tá, eu vou perdoar, mas na verdade eu não perdoo. Não é só eu dizer assim, tá, te desculpo. Não é só fazer de conta que esqueceu, que esqueceu algo. Não, o perdoar é tu realmente liberar a pessoa, né? Liberar a pessoa, absolver ela. Só que isso é só por Deus, irmão. É só Deus gerando. Então, eu acredito que, infelizmente, nós não podemos dizer assim que não vai acontecer no meio de alguns irmãos, e alguns irmãos até estejam lutando para isso, igual a irmã lutou por um bom tempo, né? Verdade. Mas eu vou aproveitar e dar um conselho juntamente, é buscar em Deus para Deus gerar o perdão em ti. Verdade. Como José disse, Deus me fez perdoar, Deus me fez esquecer, ele estava dizendo, Deus me fez perdoar. Olha só, os irmãos dele traíram ele. Ele que era o filhinho do papai lá, ficou longe do pai, ficou numa terra estranha, foi acusado injustamente, foi preso, sofreu um monte. E aí ele diz assim, olha só quantos traumas José, eu acho que um psicólogo, se fosse analisar, era para ele ter muitos traumas. Quantos traumas ele poderia ter, mas ele disse assim, ó, Deus me fez esquecer. Deus me fez perdoar. Então, o caminho é buscar em Deus, que Aleluia. Deus gere o perdão na gente. Primeira coisa é reconhecer que você precisa perdoar. É verdade. Senão, Aliás, não primeira acontece coisa nada, é né? reconhecer que você é perdoado. Sim. É verdade. Segunda coisa é reconhecer que você, como foi perdoado, precisa perdoar. Precisa liberar um perdão. E quando você entender o quanto Deus te perdoou, tem gente que tinha uma história bem pesada e Deus te transformou e te perdoou. E tem gente que não, mas ao mesmo tempo todos são pecadores e carecem da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. Então se tu pensar,
o quanto Deus, sendo Deus, te perdoou, te ama, tem um propósito de história para ti, que é aquilo que em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, Deus dizendo para o povo lá, ou Deus dizendo para Salomão, se bem me recordo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e tal, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo, eu vou sarar a terra. E ao mesmo tempo que Deus está dizendo que ele perdoa e sara a terra, ele está dizendo que nós também, gerado por ele, devemos perdoar e sarar terras. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vejo que o perdão, ele, se não for conduzido pela graça e por Deus, é mera resposta. Não é dizer, perdão, é desculpa, né? É desculpa. Eu te desculpa aí, tá. E fica aquela coisa ainda no coração, né? Então é só em Deus, irmão. E as coisas escabrosas, assim, coisas pesadas, assim, é só Deus que vai te ajudar. Essa situação da irmã mesmo foi Deus. Se não fosse Deus, nós, na nossa natureza, na nossa natureza caída, nós naturalmente, sem Deus, sem buscar Deus, a gente jamais vai querer a vingança. Vai. Meus irmãos, tá muito bom, né? O bate-papo já não é mais 2 horas de programação, né? Mas acho que deu para dar uma, que nem diz o pastor Nelson, uma pincelada, né? Deu para nós entender um pouquinho, talvez aí mais na sequência aí, né? Nas segundas-feiras mais para diante aí, vamos tratando mais, né, Isaías, sobre essa questão do perdão. Tem muita coisa boa para falar e eu acredito, né, que o pastor Nelson ficou com muita coisa guardada ali, devido ao tempo, pastor, Pastor, olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, do senhor estar aqui, inclusive daqui a pouco o senhor vai orar, né, pelos nossos irmãos aí, pessoas que estão enfermas, estão doentes, né, e pedindo, vamos, né, através da oração, interceder para as pessoas, para Deus dar graça, então, para as pessoas aprenderem a perdoar, né, até mesmo nós, né, a gente vasculhando o coração, talvez a gente, né, tem que não parar um pouquinho, né, pois é, às vezes tá lá guardadinho, né, você vai só se lembrar quando vai dar de choque essa pessoa, né, olha ali, lá vem ele, puxa vida, opa, tem coisa errada, né, alguma coisa guardadinha ali, né, irmão? É que nem o curso que eu fiz lá, irmão, tu faz uma investigação desde o nascimento até o dia de hoje. Investigação da vida, vem puxando, o Espírito Santo vai revelando, às vezes tem traumas do passado, coisa que não foi perdoada, tá escondido, isso aí tudo causa, bloqueamento, né, do desenvolvimento espiritual da pessoa. Então, esse curso que eu fiz foi bem... A pessoa não consegue andar porque tem... Aí vai pincelar, tem um problema lá que eu tô com um passado lá que não foi resolvido, que não ficou bem resolvido, e tem que buscar reparos, é benção. Meu Deus do céu, é profundo. Ó, pastor, eu tô por o senhor, que eu digo que se o senhor quiser, assim, ó, se quiser marcar umas 3 sequências de segunda aqui, mas Deus o livre. Pastor, olha só, vamos orar então, fazer uma oração, né, para os nossos ouvintes aí, para crescer na graça. Vamos orar então. Pode orar, pastora. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer nessa noite maravilhosa, Pai, por esse encontro aqui nesse estúdio dessa rádio, onde tratamos esse assunto tão pertinente, tão importante, Pai, que é a respeito do perdão. Quero te louvar, te agradecer pelo perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós que não éramos merecedores, meu Pai. Nós éramos para ser condenados à morte, mas o Senhor nos perdoou. O Senhor pagou aquela dívida impagável que nós não tinha como pagar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. E ajuda, Pai, aquelas pessoas que não conseguem a perdoar, que na verdade elas não conseguem por méritos próprios, por força própria, mas a tua graça, quando ela entra em nossa vida, no nosso entendimento, meu Pai, tudo se torna possível, porque a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Por isso, Pai, abençoa nessa noite, toca nos corações das pessoas que estão enfermas, doentes,